O que é variação linguística? Bom, variação linguística é o fenômeno que acontece com a linguagem e pode ser entendida por meio das variações históricas e regionais. Na língua portuguesa, um exemplo é o português que se fala no Nordeste do Brasil. Oxe, eu sou Romero Miranda, sou nordestino e falo português. Que pode ser diferente do português falado no sul do país. Baguri, eu sou Andriele Padilha, eu sou do Sul e falo português. E aí, perceberam a diferença? Deu para perceber, né? Nós temos vários tipos de variação linguística, como a histórica, e ela é observada no caso do vocabulário próprio de uma determinada faixa de idade, e também em palavras ou expressões que deixaram de ser usadas. Você já ouviu falar na palavra fusarca ou quiprocó? Não faz ideia do que significa? Então presta atenção no exemplo da simulação. Vou aqui na secretaria e já volto. Mas que fusarca é essa daqui? Eu não posso sair um minuto para resolver um quiprocó na secretaria que vocês ficam fazendo isso? Fusarca? Quiprocó? O que a senhora quer dizer com isso, professora? Essas palavras são palavras que eu usava antigamente. Fusarca significa bagunça, que é isso que vocês fizeram aqui nessa sala de aula. E quiprocó é uma confusão que eu fui resolver lá na secretaria. Agora que vocês já entenderam o que eu estava querendo dizer, levantando e arrumando essa sala. Bora, bora, bora. Nós também temos as variações diafásicas, mais conhecidas como variações situacionais. Em outras palavras, é quando a mesma pessoa muda a sua maneira de falar, dependendo do ambiente onde se encontra. Pode ser formal ou informal. A linguagem formal é um tipo de linguagem mais culta. Acontece em situações mais sérias, como em audiências com juízes. E a linguagem informal é usada em situações mais descontraídas, como no bate-papo com os amigos, quando há intimidade entre esses grupos. Também chamada de variação geográfica ou regional, as variações diatópicas acontecem quando a mesma língua é falada de forma diferente, dependendo do país, estado ou cidade. Por exemplo, esta fruta. Em alguns lugares é chamada de mexerica, em outros de bergamota ou puncã, que no final é a mesma fruta. Variações diastráticas, também conhecidas como variações sociais, acontecem na convivência de determinados grupos sociais, como no exemplo que você vai ver agora, advogados, policiais e etc. Só dando uma ideia mais ou menos dos nossos vocabulários mais frequentes, com relação ao veículo que a gente utiliza no dia a dia policial, seria viatura, mais comumente chamado de VTR. Quando o cidadão ele é foragido da justiça, ele tem alguma pendência judicial, a gente chama de foragido, é fugitivo, recapturado, enfim, coisas desse sentido. O criminoso, o investigado é o meliante, quando a gente consegue capturar. Outro bom exemplo é concluso. A gente utiliza a expressão concluso para informar que o processo foi enviado ao juízo e que aguarda uma decisão. Sabemos que a língua é viva, mutável e dinâmica e que, portanto, sofre variações sociais, históricas e regionais. O que é importante salientar é que não devemos tratá-las como erros, e sim como variações, que são. Portanto, variação linguística é a própria língua em movimento. Essas variações possuem uma classificação específica. Olha só: variação morfológica, alteração na forma de escrever a palavra. Variação fonético-fonológica, diferentes pronúncias para uma letra. Variação semântica, quando uma mesma palavra pode ser usada de forma diferente. Variação sintática, diz sobre as organizações dos elementos mantendo o mesmo sentido da oração. Variação estilístico-pragmática, variam de acordo com as situações de interação social, pode ser formal ou informal. E, por fim, variação lexical, que são palavras escritas de maneira diferente, mas que têm o mesmo significado.